Tem um aparelho ligado aqui, então deve estar com ruído também. Eu tenho que postar para vocês a aula da última semana, mas eu acho que a aula da semana passada, atividade síncrona, eu tenho que editar também. Terminando de editar, daí eu posto ela lá no Moodle. E a parte do WinSPS também. Vocês verificando a parte dos controladores lógicos programáveis, vocês vão ver que eles são programáveis via diagrama de contatos, que é o que eu passo para fazer o projeto, que é a primeira avaliação de vocês, que vocês têm que enviar em grupos, para fazer o projeto de automação da planta industrial. Então, o primeiro projeto que vocês têm que fazer é a automação de uma planta industrial de esteiras, que é dada pelo software ITS, PLC. Siemens, da linha S7 da Siemens. Então funciona de maneira igual. É essa planta industrial do software ITS PLC que ela é simulada. Ela é uma planta industrial de separação de caixas. Ela separa caixas aqui para esse elevador da direita ou para esse elevador aqui da esquerda. As caixas elas têm dois tamanhos. Então tem uma caixa grande com uma etiqueta e tem uma caixa pequena com duas etiquetas. Aí você pode separar essas caixas aqui, mandando a caixa pequena para a esquerda, a caixa grande para a direita, ou a caixa grande para a esquerda e a pequena para a direita. Ou você pode mandar duas caixas para a direita, depois duas para a esquerda. Ou fazer o contrário, primeiro mandar duas para a direita e depois duas para a esquerda. Ou mandar três para a direita, três para a esquerda, ou mandar uma para um lado, depois outra para o outro, inverter daí, mandar duas pequenas para um lado, depois duas grandes para o outro, depois inverte, manda duas pequenas para o lado oposto, duas grandes para o outro lado daí, e assim por diante. Então dá para fazer um monte de variações de controle nessa planta industrial. Você pode fazer o controle do jeito que você quiser. Só que é um controle discreto, então você só controla aqui as caixas individualmente, a unidade delas, caixa por caixa. É o controle discreto, então não permite controlar a velocidade das caixas. Sendo controle discreto, ele também não vai permitir, por exemplo, você controlar a quantidade de caixas que entra por minuto, nem a quantidade de caixas que vai entrar por hora, por exemplo. Nem se vai entrar uma quantidade de caixas não aleatória. Então se vai entrar primeiro três caixas grandes, depois duas pequenas, ou uma caixa grande e uma pequena alternadamente. Ou se vão entrar três caixas grandes, uma pequena, depois mais três caixas grandes e outra pequena. Então não dá para controlar essa ordem, é aleatório mesmo. A distância entre as caixas também é aleatória, só permitindo o seguinte, que não fique uma caixa grudada na outra. Tem que permitir daí que se tem a distância entre as caixas e o pallet, que o pallet são esses engradados aqui em que as caixas ficam em cima deles, é porque tem uma outra planta industrial aqui nesse software ITS, em que essa planta você controla
a colocação desses pallets e das caixas em cima dos pallets. Então você controla no processo a inserção desses pallets e quantas caixas você vai colocar em cima deles. Então aqui nesse primeiro processo, nessa primeira planta industrial, você tem que ter o espaçamento entre as caixas e entre os pallets. Para quê? Porque você tem alguns sensores aqui em que você vai ter que identificar quantas caixas vão passar aqui pelas esteiras. Porque elas têm que pegar e controlar o acesso das caixas a essa mesa giratória que está aqui, ó, no final dessa esteira horizontal, dessa esteira individual aqui. Para quê? Para essa mesa giratória aqui enviar a caixa para essa esteira do elevador da direita ou para essa esteira do elevador da esquerda. Então tem que ter o espaçamento entre as caixas, senão ele não consegue identificar cada caixa individualmente. Ele vai identificar as caixas como uma só. É um sensor fotoelétrico. Então se uma caixa estiver grudada na outra, ele vai identificar como se fosse uma só. Como se fosse uma caixa só daí. Então ele é um sensor de presença, ele identifica pela presença da caixa na frente dele. Então tem que ter esse espaçamento, então esse processo aqui ele garante que haja um espaçamento mínimo entre uma caixa e outra para que ele possa identificar as caixas individualmente, essa distância aqui, esse comprimento das caixas. Mas ele também não mede o tempo entre cada caixa, né, para verificar se é a caixa mesmo. A velocidade das esteiras você também não tem o controle, a velocidade fixa entre cada esteira. Eu acho que todas elas têm a velocidade igual. Essa mesa giratória, em cima dela você tem roletes que puxam as caixas ou se não empurram. Então o rolete dessa mesa giratória aqui ou empurra a caixa para cima dela ou se não empurra a caixa para fora dela, né? Então tem dois sentidos, ou nesse sentido empurrando a caixa para cima dela ou empurrando para fora dela, para frente ou para trás, né? Nesse sentido aqui dela, nessa visualização. Então esse é o processo que vocês têm que controlar. Aí esse controle é feito via o CLP, que está explicado no outro, na apostila do outro link do Moodle, que dá a introdução sobre CLP e explica sobre o equipamento que vocês veem aqui em automação e controle discreto. O CLP ele é programável para ser o equipamento dito CLP, para ser o equipamento utilizado em automação e controle discreto. Ele é padronizado pelas normas do IEC e para ser padronizado pela norma de IEC, para ser utilizado em automação e controle discreto, como equipamento de automação e controle discreto, ele tem que ser programável via diagrama de contatos. Por quê? Porque ele veio proveniente de instalações elétricas, de circuitos de acionamento eletromagnético, que são circuitos de comando de motor, que antigamente para fazer automação industrial, vocês utilizavam acionamentos de motores, porque a automação vem do acionamento de motor. Então você controlando o motor elétrico, você faz automação. Então uma automação vinha do comando de motor ou comando de solenoides. Seriam os acionamentos eletromagnéticos. Então vem dos diagramas elétricos de comandos de motores, que são acionamentos eletromagnéticos antigos. Depois isso daí passou a ser substituídos por circuitos eletrônicos. E esses circuitos eletrônicos foram substituídos pelos circuitos integrados, que são os chips. Então esses chips aí hoje em dia são circuitos integrados que estão dentro de equipamentos. E aí os equipamentos são as placas de circuito impresso. Então eles já vêm prontos, os equipamentos dentro deles têm as placas de circuito impresso que já vêm prontas, né? Dentro desses equipamentos aí.
E hoje eles são programáveis. Então, ao invés de você comprar uma placa ou equipamento pronto ali, ele vem programável porque você pode pegar e conectar um computador que é comum hoje em dia. E esse computador você programa a placa eletrônica que está dentro dele. Para fazer um computador geral para automação, eles fizeram o CLP. Então o CLP você programa ele através de outro dispositivo programável que é o computador. Na realidade, o computador faz a comunicação de dados, né? Faz a transferência de dados. Então é um equipamento programável que faz a comunicação de dados com outro equipamento programável que é o CLP. Daí o programa que você faz a programação do CLP, ele fica no computador, o computador faz a transferência para o CLP, daí o CLP fica com o programa nele daí. Aí você corta a comunicação com o CLP. E em fábrica você vai com um notebook lá e programa o CLP, ou se não, há uma sala que eles falam lá que é o centro de comando, ou é o centro de supervisão e controle da fábrica, do centro de fabricação lá, do Parque Fabril ali, ou do centro de fabricação ali, da ala de fabricação, ou do chão de fábrica, em que eles concentram a parte de supervisão e controle. Ou painel também, que tem, aí no painel o pessoal chega ali da área de automação, chega com os equipamentos de programação dos CLPs. Daí eles chegam ali perto, programam os CLPs. Ou se não, o pessoal das companhias terceirizadas, ou o pessoal que da parte de automação, da companhia de automação e controle, ou que fez a programação do CLP, chega lá e programa os CLPs, chega com o notebook, os terminais de programação e programa os CLPs. Aí tem algumas formas de se fazer isso. Tem os terminais também de HM, que é a interface homem-máquina, que pode fazer a programação também. Tem terminais também de supervisão e controle, às vezes, em alguns pontos do chão de fábrica, em que se pode fazer isso. Às vezes, quando é em campo, quando é em ambiente externo também, existem alguns pontos em que se podem fazer isso. Então, existem diversas formas em que se apresentam isso daí. Então o pessoal pode fazer isso daí com outros meios também, né? Então uma forma que a gente faz isso no laboratório é com o computador. Então você tem um computador lá na bancada e o CLP está do lado ali, né? Como é feito ali para treinamento e aprendizado, né? Seria o treinamento ali e pesquisa, aprendizado. Então o CLP está em um rack do lado ali do computador. Tá o CLP e outros equipamentos ali também. Tem uma IHM ali no rack também do lado do CLP e um inversor de frequência para comando do motor de corrente contínua, que está ali na bancada também, né? O motor não pode ficar no rack também, né? Porque não tem jeito. Então o motor fica na bancada. Então o computador daí é utilizado para se comunicar com o CLP. Então você faz o programa do CLP no computador, daí o computador só faz transferência para o CLP. Depois disso, o programa fica no CLP ali, fica armazenado no CLP. Esse programa, para o CLP ser um CLP, ele tem que ser programado por padrão com o programa que ele tem interface dele em diagrama de contatos, que é proveniente dos circuitos em diagrama de acionamentos eletromagnéticos. Aí esses circuitos têm provavelmente, eles têm, a maior parte deles, apresentação em diagrama de contatos, que são os contatinhos que indicam a passagem ou não de corrente elétrica. Então é como se fosse um circuito elétrico ali, só que não é apresentando resistor, capacitor, indutor, fonte de corrente, fonte de tensão, mas apresentando na maior parte dele os contatos que representam a passagem ou não da corrente elétrica. Aí esses contatos se apresentam em contato normalmente aberto ou normalmente fechado. Isso está apresentado nas atividades assíncronas.
Agora vamos ver a aplicação. Então, quando vocês chegarem nessas partes aqui, vocês vão ver que a programação do CLP é feita dessa forma aqui. Esse programa aqui, ou esse software, é para a programação do CLP. Então, isso daqui é o programa do CLP na forma gráfica dele. Então, esse que é o diagrama de contato. É isso que vocês têm que entregar para o projeto. Então, o projeto de automação é feito dessa forma aqui. Para a programação do CLP, para o CLP controlar aquela planta de automação ou aquela planta industrial, essa planta industrial. Esse diagrama de contatos, para isso a gente tem que abstrair essa ação para cá. Esse diagrama de contatos é que vai efetuar o controle e aqui no final dele é que vai representar o controle dos motores aqui, disso que a gente chama de atuador. Daí os atuadores são os motores aqui das esteiras. Que as esteiras é que vão levar as caixas, que seria o produto final dessa planta industrial aqui, para os elevadores. Ou da direita ou da esquerda. E os contatinhos aqui, eles são os sinais provenientes dos sensores. Os sensores é que vão detectar as caixas que vão passar aqui pelas esteiras. Então, os sensores é que enviam os sinais para esses contatos aqui. Esse diagrama de contatos, como eu vou falar aqui nas atividades síncronas, esse diagrama de contato aqui, ou os diagramas de contatos, eu estava falando ali, ele vai representar o circuito de acionamento eletromagnético, que é um circuito, é um diagrama de contato, então seria um diagrama de circuito elétrico. Só que ao invés de representar um circuito elétrico com RLC, com resistor, indutor, capacitor, fonte de corrente, fonte de tensão, ele só vai apresentar a passagem da corrente elétrica. Ele é bem mais simples, porque você não precisa representar esses componentes aí para automação e controle discreto. Por isso que aqui é a automação discreta ou controle discreto, porque esses componentes para automação discreta não são levados em conta. Porque aqui a gente fala, o discreto quer dizer só isso, se você vai ligar ou não vai ligar ou desligar um componente. Só é o on-off, vai ligar ou desligar um componente. Então esse traço aqui no diagrama de contatos representa uma alimentação de uma fonte de tensão. E esse outro tracinho aqui representa a outra alimentação, o outro polo da fonte de alimentação. Então isso daqui seria como se fosse um polo da fonte de alimentação, o polo positivo, e esse daqui o polo negativo. Então isso daqui seria um circuito elétrico que o polo da fonte de alimentação positivo está aqui e o negativo está aqui. Ou senão pode ser também a fase e o neutro. Por isso que esse é o diagrama de contatos. Então aqui seria o positivo ou negativo. Eles pegaram o circuito aqui e representaram os dois polos da fonte de alimentação aqui, ó. O circuito mesmo de acionamento eletromagnético, ele é representado com isso daqui na vertical. Então ele só é rotacionário isso daqui, colocaram ele é representado na horizontal, eles colocaram aqui na vertical, tá? Então esse traço aqui ele é colocado aqui em cima e esse tracinho aqui embaixo. Então eles colocaram na vertical e aqui nesse programa aqui, esse traço aqui eles não colocam inteiro aqui para não ter trabalho. Porque daí aqui nesse programa você vai colocando quantos contatos desses você quiser aqui até estender aqui para fora da tela. E aqui no final é o dispositivo que você controla. Quer dizer, que você está ligando aqui como se fosse um ramo do teu circuito. Para alimentar ele para cá. Então aqui você tem uma fonte de alimentação, positivo e negativo. Então aqui você está fechando o circuito. Você tem um circuito fechado aqui.
Então você está ligando esse circuito para fazer a corrente circular daqui para cá. Esse daqui são contatos aqui como se fossem interruptores. Então aqui você está deixando o circuito aberto. A hora que você fechar esse contato aqui, você fechou um circuito aqui. Aí você vai ter um circuito fechado alimentando de um polo da fonte aqui até o outro polo. Então você vai fazer a corrente circular por aqui, ó. E aqui você vai ter uma carga, né? Aí essa carga aqui no CLP vai depender do que você ligar aqui. Se vai ser um motor, um resistor, alguma coisa aqui, né? Você vai ligar aqui. Como se fosse um resistor que você tem aqui. E o CLP é um equipamento desse tipo, em que aqui você liga alguma coisa que vai ser ligada ao CLP, e no CLP você vai ligar uma carga nele aqui, que ele vai ter uma saída. Aqui, por exemplo, você pode ligar um interruptor ao CLP e esse interruptor você liga a uma fonte de tensão. E aqui você liga ao borne do CLP. Depois do CLP ele vai ter uma saída em que você vai ligar uma carga e aqui você vai ligar daí ao neutro, por exemplo. Aí aqui você liga o interruptor à fase, você pega o interruptor, liga daí a saída do CLP a um resistor, por exemplo, uma lâmpada. E liga daí a outro borne da lâmpada ao neutro. Então essa ligação que você tem aqui, ó, você ligou ao CLP. Então isso daqui passa a ser uma entrada do CLP. Esses contatos aqui. Isso daqui passa a ser uma saída do CLP, que a gente fala. Então isso daqui são bornes do CLP, esses elementos aqui, bornes físicos. Então isso daqui está explicado lá na apostila sobre o CLP. E nesses vídeos, nessas atividades assíncronas aqui, que são os links para as videoaulas, essas videoaulas, ele está especificado como é que você faz. Está especificado como você faz o desenvolvimento do projeto. Observando então o manual de utilização do sistema. Passo a passo utilizando o software para a programação do CLP. Esse software aqui, como ele é de simulação do CLP, ele contém o software de programação do CLP. Lá no laboratório ele é chamado Simatic Manager. Só como esse software aqui ele simula o CLP, então ele contém esse software de programação do CLP que é o Simatic Manager. A versão que ele tem aqui de simulação é mais nova, que é do TIA Portal, Siemens TIA Portal. Então, sendo a versão mais nova, ele vai pegar aqui ser a versão mais nova também do Simatic Manager. Aí ele vai pegar essa versão mais nova do Simatic Manager, de programação, né, do CLP. Mas o diagrama de contatos é o mesmo, as funcionalidades que ele tem são as mesmas. Aqui ele vai falar também, como se fosse um tutorial, explicando aqui o que você tem que fazer, né? Que seria definir as variáveis de entrada e saída para o CLP. Que é essa tabela de símbolos que você faz, que seriam as associações dos símbolos daí, ou das entradas e saídas da planta industrial com o processo industrial que você tem, que seria aquela planta do ITS CLP. Então ele já está dando ali os símbolos da planta lá, das esteiras, né, das caixas, para o CLP. Ou seja, aqui para o TIA Portal. Para o programa do CLP, para a programação do CLP. E aqui o início do diagrama de contatos. A explicação do diagrama de contatos, como você faz a programação. Como é a lógica de programação. Isso daqui, a tabela simbólica, seria o nome que você vai dar para as entradas e saídas do CLP.
para não ter que ficar falando a entrada do CLP I0.0, que ele fala I porque é IN. Então, para ficar falando I0.0 e I0.1, não. Ele vai falar a I0.0, a entrada de 0.0, vai corresponder ao sensor S0 da planta industrial. A I0.1 ao sensor S1, a I0.2 ao sensor S2. Então aqui é dito que é o nome simbólico ou ao símbolo da entrada. Então já fica associado a entrada ao símbolo, ao sensor do processo. Então as entradas do CLP seriam os sensores do processo, que vêm do processo, os sinais que vêm do processo. Aí os sinais que vêm do processo seriam as entradas discretas. Então o processo está sendo tratado matematicamente como um processo de automação discreto. Por isto que é a matemática discreta, que matematicamente seria tratado como processo discreto. Que é a matemática discreta. Para avaliação, então vocês vão entregar até o final do semestre. Aí tem essas atividades assíncronas aí, até a parte 8, tem a finalização da automação discreta desse processo. Aí a automação que não é otimizada. Quer dizer, ele não vai ser otimizado para ser o mais rápido possível. Para ser o melhor, quer dizer, o melhor método de automação, né? Porque daí o melhor método de automação envolve uma programação daí mais complexa. Uma programação em diagrama de contatos mais complexa. Aí envolve mais métodos de programação, mais métodos aí em diagrama de contatos. Aí envolve o circuito também em diagrama de acionamento eletromagnético, mais técnicas ali também, mais complexas e mais elaboradas para desenvolver a automação. Então vai até a parte introdutória, é a parte básica para conhecimento de vocês do diagrama de contatos. Quem quiser elaborar o diagrama de contatos em outro software também, ou graficamente de outra forma, também pode fazer, não precisa ser nesse WinSPS. Mas é feito e é recomendável fazer no WinSPS porque ele é o simulador para o CLP que a gente utiliza lá no laboratório e utilizaria nas aulas presenciais, práticas. Então ele simula o CLP que a gente utiliza lá no laboratório para as aulas presenciais. Futuramente eu quero ver se eu consigo fazer com algum servidor web para conseguir conectar com os CLPs lá também. Para quê? Para conseguir deixar os CLPs lá ligados no laboratório lá. E agora, infelizmente, a gente não pode acessar lá, né? Não pode ir para lá acessar. Mas se porventura futuramente conseguir deixar ligado lá a um servidor web para conseguir acessar, deixar ligado para que vocês consigam acessar e porventura mandar de algum lugar via internet a programação já em diagrama de contatos para acessar o software próprio do CLP lá no computador de lá do laboratório para conseguir programar ele lá daí. Quer dizer, conseguir acessar o software Simatic Manager do computador lá do laboratório. Então quer dizer, se ele puder ficar em um servidor web lá, se ele puder disponibilizar um servidor web lá em um computador do laboratório ou no computador do CLP do laboratório lá para poder ser acessado. A gente tem, deixa eu ver, a gente tem 6 CLPs lá, então se puder ser disponibilizado para os 6 CLPs um servidor web para que vocês possam acessar da internet, aí se for via internet vocês podem acessar de qualquer lugar do mundo que tem acesso à internet.
aí de um servidor web para vocês entrarem com usuário e senha, né, para acessar lá. Aí para que vocês possam programar os CLPs de lá e visualizar de lá também, né? Se for possível para o ITS CLP também isso, acesso ao ITS CLP, aí vocês podem já testar e programar de qualquer lugar que vocês estejam, né, com acesso à internet. Aí isso seria o ideal para fazer a PNP. Aí eu quero ver se isso futuramente dá para ser feito. Porque a parte da IHM, que seria mais para frente, comunicação IHM CLP via rede industrial, a IHM dá para ser feita. Ela não é feita porque é complexo. Porque a parte da IHM ela é, deixa eu ver aqui. Eu falo para vocês essa parte aqui, ó, IHM. A parte da IHM, ela é uma tela touchscreen. Aí nós temos lá também 6 bancadas lá para cada CLP, 6 racks, que é aquele que eu falei para vocês, 6 racks com 6 CLP, 6 inversores de frequência, 6 motores de indução trifásicos lá, com 6 IHMs, cada CLP ali. Daí essas IHMs podem ser acessadas remotamente via browser. Só que o browser que elas acessam é somente Internet Explorer. E atualmente a gente não tem mais Internet Explorer. Só tem outro aqui que é o Microsoft Edge. Então a Microsoft não tem mais suporte ao Internet Explorer, é só o Microsoft Edge. Ele acessa ainda via Java. Então via Java com suporte ao Internet Explorer. Então a gente vai ter que pegar e verificar se dá para ser atualizável para os browsers de hoje em dia, a IHM que nós temos lá. Uma IHM da Siemens também. Aí isso quer dizer o quê? É uma telinha touchscreen de 6 polegadas colorida que a gente tem lá. Aí a tela dessa IHM ela fica espelhada no browser. Esse browser aí que vocês estão acessando aqui a aula do computador. Então fica a telinha justamente da IHM lá e você monta a tela que você quer de automação e controle nela. E aí você acessa o seu processo de automação dessa tela no computador que você tem acesso à internet. Aí você entra nessa tela lá e acessa via mouse como se você estivesse digitando na tela ali, é touchscreen, né? Digitando na tela ali. E dá também para fazer via celular também, de acordo com o software IHM ou de supervisão que a gente está utilizando. Então dá para ser feito isso. É complexo porque envolve um monte de fatores aí, porque envolve questão muito de segurança, de TI, né? Dá para ser feito, é bastante complexo isso daí por causa desses fatores aí, questão de segurança. E a questão disso também, tem que verificar software, que envolve esses fatores aí também de atualização, principalmente por causa disso, é segurança de informação tal, né? Porque isso aí é utilizado para automação, isso é utilizado para automação, por exemplo. Eles vão colocar acesso remoto, mas isso é utilizado para automação, utiliza em fábrica, né? Aí se é utilizado em fábrica, envolve muito a questão de segurança, porque eles não podem deixar isso daí disponível via internet, porque o cara acessa em qualquer lugar do mundo que tem acesso à internet. Então isso daí dá possibilidade a hackers acessarem daí processo de automação no mundo. Então se um hacker acessa, aí ele pode acessar um processo industrial lá e entrar com facilidade a processos que exigem segurança máxima. Então é difícil implementar isso, né? Aí agora que tem essa fase aí de pandemia é que a gente precisa disso daí, né? Então vamos ver se
vamos ver aonde que a gente vai conseguir chegar aqui para os CLPs, né? Para essa programação aí. Para essa programação desses projetos aqui, né? Até para o ITS, para essa planta aí de automação proposta, né? Isso daqui é o chamado PBS, né? Project Based PBL, né? Project Based Learning, que é o projeto baseado em, que é o aprendizado baseado em projetos, tá? Que é a simulação do projeto de uma planta industrial mesmo, que vocês têm para implementação e automação e controle discreto. Tem alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Tudo bem, então. Então fica assim, terminando de editar a atividade síncrona da última aula, aí eu disponibilizo para vocês essa daqui também. Aí passar essa aula agora das 3h50, daí eu disponibilizo para vocês daí. Obrigado, então, bom final de semana para vocês. Valeu, professor. Bom final de semana. Falou, boa tarde. Até mais, professor. Bom final de semana. Obrigado. Boa tarde, professor. Até mais. Até mais.